Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à segunda aula do workshop Master Cérebro. Que alegria receber vocês aqui. E eu já recebo vocês com esse parabéns bem grande por estarem cumprindo com o comprometimento. A gente fez um compromisso ontem, eu fiz um compromisso com vocês de estarmos aqui às 20 horas, terça, quarta e quinta, para um workshop que tem tudo para mudar a maneira como você aprende, para que haja todo o conhecimento sobre todos os fundamentos que existem para que você tenha um cérebro capaz de aprender mais e melhor. Então, parabéns por você estar aqui nessa segunda aula, que eu garanto, com muito conteúdo de valor, com quem lembra de ontem, eu fiz a promessa de que ao final dessa aula você vai ter já compreendido o segundo fundamento, experimentado na prática e experimentado a sensação de memorizar, junto comigo aqui, as palavras-chave de um texto e já vai poder utilizar isso também no seu dia a dia. Parabéns por estar aqui hoje. E ontem eu perguntei de onde vocês estavam falando, era a minha curiosidade. Falamos da ponte, falamos do objetivo, a gente vai retomar alguns fundamentos. E eu fiquei também muito curiosa sobre qual é o objetivo de vocês. Eu compartilhei a minha história ontem. Eu tinha um objetivo há alguns anos atrás de mudança de carreira. A cada ciclo eu faço renovações de objetivos, que incluem também outras situações que exigem a aprendizagem. Paulo, meu marido, tinha como objetivo, aquele sol do outro lado do caminho representava ser aprovado no concurso público, como ele foi aprovado no concurso público na Gerba, e hoje, se a gente tem o conforto, a estabilidade, tempo livre para fazer o que ama, existe aquele objetivo lá. E você? Eu acredito que todos vocês que estão aqui têm algo em comum. Vocês estão aqui quarta-feira, usufruindo e também entregando o que há mais de precioso, o tempo de vocês, para adquirir conhecimento. Eu não só agradeço, sou muito honrada e respeito, e gosto também de saber onde vocês querem chegar, qual é o objetivo de vocês. Coloca para mim no chat, nos comentários, onde vocês querem chegar, o que é que representa esse sol ao final da ponte, o que é que representa esse objetivo no final da ponte. Escreve aí para mim. Pode ser ler mais rápido, enfim. Quero ouvir os de vocês. Vou começar também trazendo algumas partes dos fundamentos que nós vimos ontem da aprendizagem. E, além disso, do segundo fundamento, a gente vai ter situações que vão experimentar, que vocês podem experimentar na prática, o poder do carving. Ao final dessa aula, eu também vou dar instruções sobre, além do material didático, vai ter um presente que eu falo daqui a pouco. O objetivo na área de trabalho necessita que eu fique sempre estudando inglês, quero fazer mestrado também, mas sem dificuldade em manter o ritmo de estudos. É bem desafiador para mim. Rodrigo, preciso escrever minha monografia em 2 meses, já tenho história, preciso agora transformá-la em monografia. Objetivo totalmente possível de ser alcançado. Sempre busca conhecimento para ser aplicado no trabalho. Intuito a mudança de carreira, ter um aprendizado mais eficaz. Memorizar conteúdo da faculdade. Hoje você vai ver como memorizar de uma forma bem simples, Vanessa. Melhorar a concentração. Quer estudar para ser um programador. Estudando para concursos. Também melhorar a concentração. Fazer uma faculdade. Cursa Direito. E aí, é minha missão ser as pessoas a estudarem sem pressão, com simplicidade, com leveza, é exatamente isso que vocês vão descobrir. Ontem a gente viu o primeiro fundamento, os outros fundamentos nesse workshop inteirinho, vou entregar para vocês. Memorizar para concurso. Vou deixar esse chat aqui rolando, depois eu fecho. E a aula de hoje, vocês vão perceber que você também pode ter uma memória capaz de lembrar o que você quiser, o que você precisar. Porque eu defendo que memória não é dom, memória é método. Quem me acompanha
quem está chegando aqui nessa aula de hoje. Eu sou Marta Figueiredo, sou professora, sou especialista em métodos de aprendizagem, sou fundadora do Opera Idiomas aqui na minha cidade, Feira de Santana, Bahia, sou idealizadora do programa Master Cérebro. Mas, na verdade, eu gosto mesmo de auxiliar as pessoas a aprenderem mais, a triplicarem sua capacidade de concentração, de memorização, ter um cérebro capaz de aprender o que quiser, ter um Master Cérebro. E eu vivi na pele, se eu estou aqui hoje contando a história que eu contei ontem, é porque eu tive o privilégio de ser filha de um casal de cearenses que investiram muito em educação. Minha mãe nasceu em Milagres, meu pai nasceu em Brejo Santo, e meu pai era cortador de cana numa fazenda, numa roça, que era bem simples, enquanto criança. Então, ele passou muita dificuldade. Ele malmente tinha um sapato para calçar. Meu pai, ele tinha uma dificuldade em alfabetizar, ele não teve acesso à educação superior e fundamental, básica, nenhuma educação. Ele foi alfabetizado pelo meu avô, que ensinou a fazer o nome e a também fazer as contas básicas, somar e subtrair. E assim ele cresceu. Uma refeição por dia, mais ou menos, e conheceu a minha mãe, que o extremo oposto era neta da dona do engenho de cana-de-açúcar da fazenda próxima a ele. Então, eu sou fruto dessas duas realidades extremas. Só que eu trago muita história do meu pai, porque eles investiram na educação dos 4 filhos. Uma coisa que ele sempre falava para mim era: Marta, ele falava desse jeito, né, o jeito cearense dele. Eu sou baiana, filha de um casal de cearense, como eu falei, e ele falava sempre assim: o cabra pode até não ter um sapato para calçar, mas se ele tiver a capacidade de se comunicar e buscar aprender, ele chega onde ele quiser chegar. Eu guardo isso para mim até hoje, porque dentro de toda aquela realidade dura, que foi muito dura para ele, quando ele ficou órfão, já era maior de idade, meu avô faleceu, eram muitos filhos, ele recebeu como herança, tudo que ele tinha era uma vaca. Isso mesmo, uma cabeça de gado. E, olhando ao redor, ele percebeu que se ele permanecesse ali naquele espaço, naquele lugar, ele não ia evoluir. Se ele não mudasse aquela perspectiva, ele não ia para lugar nenhum. Ele ia morrer cortando cana e passando fome. E assim ele decidiu, na verdade, vender tudo o que ele tinha, que não era muita coisa, era uma vaca, ou como chamam, uma cabeça de gado, e ir para a cidade. E foi o que ele fez. Ele vendeu a vaca, foi para Brejo Santo, cidade mais próxima dele, e lá ele encontrou um emprego na sorveteria. Nessa sorveteria, o dono falou para ele que se ele aprendesse rápido, que se ele tivesse uma boa memória, decorasse todos os preços dos sorvetes, dos produtos, e atendesse bem, ele poderia ir progredindo. Vendo possibilidade nisso, ele se cercou de pessoas que poderiam incentivar ele a estudar. Ele foi buscar terminar a alfabetização, e o menino que era julgado burro, semi-analfabeto, começou a se desenvolver naquele trabalho. Foi quando ele conheceu minha mãe. Ele conta que chegou na sorveteria pela primeira vez a moça mais bonita da cidade. Uma história que eu acho bonita ele contar. E quando ele relembra esse fato, ele em seguida descobriu que ela era neta de seu Quinca, o homem mais poderoso da cidade. E agora? A única coisa que ele tinha era o conhecimento. E assim, através da comunicação, da capacidade de conhecer, da capacidade e da habilidade conquistada de memória, de aprendizagem e de comunicação, ele ganhou o coração de minha mãe, Dona Francisca. Eu estou hoje aqui contando essa história porque, para mim, ficou muito claro que memória não é dom. Meu pai não nasceu sendo considerado gênio, sábio, ele não teve acesso à educação mínima básica e conseguiu, através, primeiro, da coragem de investir no futuro dele, que, por consequência, o futuro dos filhos também. E, a partir disso, ele foi desenvolvendo a capacidade dele negociar, dialogar com o que ele já sabia. E vocês vão ver nessa aula de hoje que você também pode ter uma memória capaz de lembrar o que você quiser. Você vai comparar como é tentar lembrar um texto sem método e com método. É para isso que a gente está aqui hoje, para que já o caminho muito mais simples voltado ao seu objetivo, ao objetivo da aprendizagem. Eu fico muito alegre, muito feliz, e principalmente vocês estão aqui compartilhando as histórias de vocês,
Vou ler aqui da Tatiana, que está em transição de carreira, fazendo um curso de certificação e precisa muito estudar, ter concentração, memória. Isso está atrapalhando, porque tem muitas informações. Está trabalhando até agora. Porque hoje, nesse workshop, você vai ter a consciência do que pode se tornar muito mais fácil. Porque eu sempre falo que vocês já são determinados em estarem aqui essa noite, na segunda aula. Isso é uma característica muito importante do estudante master. Amanhã eu vou falar dos tipos de estudante que a gente encontra por aí. Isso já é uma característica bastante necessária e importante para que essas dificuldades comecem a ser superadas. Vou deixar um pouquinho o chat agora, tá certo? E vamos voltar aqui para os nossos fundamentos básicos. Lembra da ponte? Aqui é você, ainda hoje. Precisamos se concentrar mais, querendo passar no concurso público com várias informações para dar conta. Alguns precisam dar conta de conciliar trabalho e estudo, muita informação para absorver, pouco tempo disponível, a distração estando às alturas. O esquecimento, então, nem se fala. E do lado de cá está o seu objetivo. Ser aprovado no Enem, ser aprovado no concurso dos sonhos, mudança de carreira, ter tempo para fazer as coisas que ama, se sentir seguro para realizar as atividades que você precisa realizar, ter uma confiança nas aprovações, concluir um mestrado, um doutorado com simplicidade, com leveza, com tranquilidade, lembrar de tudo que estuda, reter as informações que precisa, enfim. São vários objetivos que vocês acabaram de compartilhar aqui nesse chat que eu estou vendo. Então, o que separa você desse sonho, vocês já sabem que é o abismo. Ontem a gente falou muito do abismo da distração. A gente tem o abismo do esquecimento, e é um abismo escuro, pesado, movediço, que muita gente não consegue chegar até o sonho, porque ainda não conhece um caminho mais curto, seguro, leve, claro, que vai fazer com que você atinja o seu objetivo de forma leve, sem pressão e com prazer. É esse o caminho. E esse caminho é formado por 4 fundamentos básicos. O primeiro deles, a gente falou ontem, a concentração 4x4. Esse é o fundamento inicial. Vocês identificaram que existem venenos que geram essa falta de atenção. Isso já foi identificado por vocês. E vocês já identificaram que existe antídoto para esse veneno. Então, chega de querer conviver com a distração por achar que isso é normal, que faz parte do dia a dia, que faz parte da correria. Por favor. Algumas pessoas, inclusive, me perguntaram aqui sobre concentração voltada à velocidade de leitura. Eu vou responder daqui a pouquinho. E o segundo fundamento que você vai aprender hoje é o carving. Isso mesmo. Carving. Você sabe que você precisa estar com a alavanca de atenção ativada, receber informação passiva, inicialmente, preferencialmente com a velocidade acelerada, e a partir daí, você vai utilizar uma ferramenta de carving para começar a sedimentar o conhecimento. É isso aqui que vai garantir que você retenha a informação que você precisa reter, certo? Amanhã, a gente fala dos outros 2 fundamentos, para que o seu objetivo seja alcançado, já que agora você tem escolha. Ontem, você, se ainda acreditava que aprendia na escola, eu acredito que agora você já tem consciência de que aprender é uma habilidade. É uma habilidade assim como tirar carteira de saber dirigir um carro, tirar carteira de motorista. Não cabe à escola te ensinar isso. A escola cabe em outras situações, que eu repito, as escolas fazem isso muito bem. Elas cumprem uma grade curricular. Agora, habilidades como se concentrar, como memorizar, como liderança, empreendedorismo, negociação, não é ensinado pela escola. E você também já descobriu ontem, aqui, que não é quem estuda
muitas horas por dia que tem os melhores resultados. Por isso eu contei a história de Paulo. Você é quem estuda do jeito certo, na ordem certa, na sequência certa. Então, você tem duas escolhas. Ou você continua no abismo da distração, do esquecimento, da procrastinação, ou você sai desse abismo com o antídoto que vai fazer você atravessar essa ponte, utilizando os fundamentos na ordem, na sequência e na medida certa. Esse é o nosso combinado aqui, para isso que eu estou aqui hoje e os outros demais dias. Então, finalmente, o que é esse carving? O que é essa ferramenta de memorização? O que é esse carving, afinal de contas? Que Marta fala tanto assim. Carving é uma palavra da língua inglesa que significa esculpir. Isso mesmo, esculpir. E a primeira informação que vocês precisam saber é a seguinte. É normal esquecer. O seu cérebro é feito para esquecer. Bugou agora, pronto. Já vi algumas caras aqui no Zoom, bugou tudo. E eu falei, acabei de falar que você pode ter um cérebro capaz de lembrar o que você quiser. Como é que eu falei agora? Que você pode esquecer. Você vai esquecer coisas do dia a dia. O problema é quando você esquece coisas que você não quer esquecer. Aí é um problema. Assuntos para concurso, leituras, coisas do cotidiano, isso aí sim vai ser um problema. Mas entenda o seguinte, esse é o primeiro princípio do cargo. O nosso cérebro é uma máquina tão incrível, o seu cérebro é uma máquina tão apaixonante, que ele sabe exatamente o que ele faz. Porque diariamente, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você recebe um batalhão de informações. Porque imagine, você olha a placa de um carro, vê uma pessoa passando, olha a cor do sapato, vê uma placa de trânsito, o céu se estava chovendo, se não estava chovendo, o azul da nuvem, se não tinha nuvem no céu. Você vai recebendo muitas informações. Já pensou se você se lembrasse de todas elas? Já pensou? E o que é que o cérebro faz? Ele é tão inteligente, ele é tão incrível, ele é tão apaixonante que ele vai jogando ali, num cantinho, porque você não está dando nenhum comando para ele, você precisa lembrar aquela informação, certo? Essa é a ideia principal. Então, imagine que todas as informações que você vai recebendo durante o dia significa que você está escrevendo todas elas na areia da praia. Eu amo fazer metáforas com o mar, tem o mar no nome, e imagine o mar como o seu sono. Pronto, imaginou? Fica aí. Para você se lembrar no dia seguinte, você precisa esculpir as informações. Precisa fazer o carving das informações que você precisa lembrar. O que é esculpir? Você pega uma ferramenta dessa aqui, bate e começa a colocar profundidade naquela informação. Então, digamos que você escreveu algo na areia da praia e outra coisa na areia, perdão, na pedra. Quando o sono, que é o mar, chega, você vai dormir. Qual é o papel do sono nessa história toda? Ele vai limpar o que não é importante. Porque você falou para o seu cérebro que o que está na areia da praia é superficial. Se é superficial, não precisa ser lembrado. Percebe? E o que está esculpido pode passar quantas vezes o sono você vai lembrar para sempre, porque está esculpido. Essa é a ideia principal do carving. E é essa estratégia de carving que vocês vão ter acesso à oportunidade e perceber que você pode sim ter memória afiada, basta realizar essa ação, basta ter essa atitude de esculpir no seu cérebro as informações que são importantes. E aí, algumas pessoas falam de concentração. Quem me perguntou sobre alavanca de atenção, lembre sempre do seguinte, uma memória treinada eleva o senso de concentração. Eu precisaria de algumas aulas para explicar sobre alavancas de atenção. O mais importante é que você saiba das perguntas que eu mais recebi hoje. E algumas eu respondi lá nos stories e vou abrir outra caixinha hoje também para responder lá nos stories. Aproveita, inclusive, essa sessão de avisos para o seguinte: se você lembra de alguém agora que precisa melhorar a capacidade de memorização, manda essa aula no YouTube para essa pessoa. É uma maneira de você pensar e falar com essa pessoa assim: eu me importo com você, essa aula vai ser importante para você. Compartilha esse link, manda para esse amigo, para essa amiga, que você sabe que vai ser muito importante, porque a gente vai ver agora um texto, palavra-chave de um texto,
e como você vai memorizar esse texto ao final dessa aula de hoje. E nessas instruções, ao final da aula também, hoje está cheio de novidades. Eu vou informar para vocês como vocês vão ganhar de presente um e-book que eu já comercializo no valor de R$ 39,90, que quem está aqui nessa aula de hoje e seguir todas as instruções que eu vou passar ao final, então fiquem tranquilos agora, vocês vão receber esse e-book por estarem seguindo as instruções que eu vou dar em breve. Um livro para aprender mais e melhor. Um e-book feito com bastante esmero também. Portanto, quando você imagina que uma alavanca de atenção é um recurso que você utiliza para preparar o seu cérebro, e uma vez que você faz uma leitura dinâmica, a leitura dinâmica ela não afeta a concentração e ela não afeta a sua capacidade de compreender. A compreensão ela vai ser a mesma de quando você lia antes de ler de forma acelerada ou não. Porque o que você vai fazer nada mais é do que reduzir o número de paradas. E é isso que vai aumentar a sua velocidade de leitura. Simplesmente assim. Então, o Carvin, ele parte do pressuposto que você vai esculpir o que você precisa esculpir. E aí, de repente, alguém pode perguntar assim, mas Marta, por que de repente eu lembro aqueles jingles que ficam cravados na mente da gente? Por que eu lembro de situações que eu não queria lembrar, coisas que são traumatizantes para mim, ou coisas que são muito felizes? Imagina um momento mais feliz da sua vida, capaz de você lembrar a cor, a textura e o som daquele momento. É ou não é? Porque envolve emoção, porque você cravou, sem querer, toda vez que você é exposto a uma situação que envolve a sua emoção, você começa a esculpir também essas informações na sua mente. Portanto, a característica do Carvin, que vocês vão ver hoje, que eu chamo de Carvin Eva, ela parte dessas três informações que estão aqui, tá? Essas três informações que estão aqui. Eva, escrever, visualizar e associar. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Só que antes de eu falar aqui do Eva, a gente vai juntos ter acesso a informações para entender como realiza um texto e a sua leitura, ainda sem ser uma leitura acelerada, sem método e com método. Eu vou pedir para a Rafa aqui colocar o texto que a gente vai trabalhar hoje. Propositadamente, eu escolhi um texto que era um texto livre, literário, porque imaginam que haja pessoas aqui em várias formações de saúde, de direito, né, de pessoas aqui que estão ainda entrando no curso de agronomia, e por essa razão eu vou pedir que coloque aqui o texto que tem uma neutralidade, só que desde já eu deixo muito claro que essa neutralidade é proposital e que nem por isso significa que é uma estratégia que você vai utilizar só para esse tipo de texto, certo? Como é que vai funcionar? E aí, toda a atenção aqui neste momento com vocês. A gente vai ler esse texto juntos. Eu vou explicar o que fazer com esse texto e depois a gente vai realizar a estratégia de Carvin. O que eu quero reforçar é qualquer texto, seja da área jurídica, seja da área de saúde, seja um artigo científico ou não científico, ele pode ser utilizado para essa estratégia, tá? Esse é um texto meramente ilustrativo. Vamos ler esse texto, eu vou explicar para vocês em paralelo o que a gente vai fazer com esse texto. Vou ler em voz alta para a gente fazer isso ao mesmo tempo. É um texto adaptado de Kafka, de Luiz Fernando Veríssimo. Uma barata acordou num dia de sol e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. 2 vestiam meias e as outras 2 não vestiam nada. Não tinha mais antenas. Sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Pensar para essa barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto, agora precisava raciocinar. Saiu de casa, viu um semáforo e percebeu que dirigia um carro. Apesar de ser dia, havia uma estrela no céu. Sentiu sede, encontrou um resto de refrigerante no console do carro, decidiu beber. Difícil era ser gente, a barata pensou. Precisava comprar comida e ao sair para o supermercado viu um arco-íris no céu.
Ao conhecer o supermercado pela primeira vez como gente, se deparou por um mundo de rótulos e embalagens. Encontrou uma latada de molho de tomate que tinha um polvo na embalagem. Comprou, além de cereais, um novelo de lã por precaução. Caminhando pelos corredores, percebeu que seus dedos estavam ressecados e por isso também comprou um hidratante. Seus dedos eram muito diferentes das patas de barata. Ainda no supermercado, se deparou com um par de esquis e ficou imaginando para que aquilo serviria. Se encantou com as rosas, comprou um buquê de rosas vermelhas e voltou para casa. No dia seguinte, essa pessoa acordou e viu que tinha se transformado novamente em barata. Será que isso era arte de uma bruxa ou foi sonho? Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Finalmente desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes da vida. Primeira parte que a gente faz, eu fiz a leitura em voz alta. Todas as vezes que eu leio em voz alta, certamente eu vou ler em menor velocidade do que se eu estivesse lendo e com o aquecimento ocular. Eu normalmente, e você normalmente, pode ter a capacidade de acelerar essa velocidade de leitura se você ler silenciosamente. Se você gosta de ler poesia, você está fazendo a leitura de entonação de um texto, ok, está tudo certo. Eu só ressalvo que a estratégia de ler em voz alta, ela não favorece a velocidade de leitura. E provavelmente, talvez, esse não seja o objetivo. Meu objetivo nessa aula de hoje aqui não é ler o mais rápido possível, e sim ler juntamente com vocês. Então, quando você tem acesso a um texto como esse, e você precisa contar esse texto depois para outra pessoa, é importante que você lembre de palavras-chave, do começo ao fim, preferencialmente em ordem. Preferencialmente em ordem, porque se você precisa se lembrar do que aconteceu em um filme, você não vai começar pelo final. Se você precisa se preparar para uma apresentação de um TCC, você vai precisar começar pela introdução e terminar com a conclusão. Parece óbvio, mas são palavras-chave que você precisa colocar numa ordem que vai te auxiliar. Outra coisa, quando você está com a concentração 4x4 ativada, você lê uma única vez e a segunda vez serve para já destacar as palavras-chave. Por quê? Você não precisa lembrar de um texto totalmente ipsis literis, você precisa lembrar da ideia do texto. E, para você lembrar a ideia do texto, é importante que você selecione palavras-chave. Porque imagine que a palavra-chave, ela funciona para a nossa memória, para a sua memória, como uma esponja que você guarda em qualquer gaveta, certo? Como uma esponja que você guarda em qualquer gaveta. Eu vou te pedir para tirar rapidinho um texto, depois a gente volta para aquele texto que já está separado das palavras-chave. Obrigada. Então, se você pode guardar isso em qualquer gaveta de informação, imagine que em cada parágrafo você deve selecionar uma palavra que te faça lembrar do significado principal deste parágrafo. Como é que você vai separar isso? Isso se chama síntese, que é bem diferente de resumo. A síntese é formada por blocos de palavras e uma palavra que vai dar o sentido como um todo. É como se você chegar na gaveta de sua cozinha e guardar uma esponja deste tamanho assim na gaveta ou colocar ela comprimida numa caixinha de fósforo. O que é que vai ocupar e armazenar muito menos espaço? Ela comprimida. E quando você vai utilizar aquela esponja de novo, o que é que acontece? Ela volta à forma original. É isso que acontece com a síntese. Para isso, você deve escolher palavras que te façam lembrar a ordem que vai em seguida. Essa síntese acaba sendo muito pessoal, mas obviamente que você não vai colocar palavras como preposição, como artigo, palavras que não tenham significado, tá? E essa síntese, ela precisa ter uma sequência lógica para que você lembre o teor do texto como inteiro. Essa é a ideia principal da síntese. Então, para a gente economizar tempo, eu já separei os blocos de palavras, que de repente, se você fosse separar, seriam outros. Eu separei os blocos de palavras que, para mim, fazem sentido nessa memória. Só que, repito, quando você pega um texto, é uma coisa que eu faço muito na leitura de capítulos de livros. As pessoas perguntam assim, mas Marta, como é que você faz um texto, cada capítulo de livro, ao final do capítulo, eu escrevo as palavras-chave principais aqui do lado, porque quando eu volto ao capítulo, eu não preciso voltar ao capítulo inteiro, porque eu volto para a ideia-chave, as palavras-chave. E é isso que precisa ser lembrado. Precisa ser lembrado as palavras-chave. Certo? Vou pedir para ela colocar a parte do texto que já são grifadas as palavras-chave, porque é isso que você precisa lembrar.
Eu vou dar alguns segundos para vocês tentarem lembrar dessas palavras da maneira como vocês já fazem, certo? E depois a gente vai ver quantas palavras vocês lembram. Então, bem rapidinho. A gente sublinhou aí, que é uma coisa muito rápida, muito fácil. As pessoas costumam fazer muito isso. Sol, que é a primeira parte, né? Começa com sol. Sublinhei meias, sublinhei semáforo, carro, estrela, refrigerante. Sublinhei arco-íris, polvo, novelo, dedos, esqui, rosas e bruxa. São as palavras principais que eu vou poder lembrar do texto depois. Então, elas estão aí sublinhadas. É uma prática muito comum entre os estudantes ler um texto e sair sublinhando tudo. Tudo mesmo, eu faço essa ênfase grande. E agora você está vendo que você precisa sublinhar as palavras-chave. Não adianta você sair sublinhando uma frase inteira, tá bom? Vou pedir para a Rafa tirar aqui esse texto. E eu quero que vocês me digam quantas palavras vocês lembram. Coloca aí no chat quantas palavras vocês lembram das que estavam sublinhadas. Porque é isso que eu vejo os estudantes fazerem quando entram para alguma mentoria comigo, alguma turma comigo. Lê um texto 2, 3 vezes, sublinha e acha que vai lembrar aquele texto. Foram 13 palavras sublinhadas. Quantas vocês lembram? Sem anotar nada, óbvio, né? Sem escrever nada. Não precisa colocar as palavras aí, não. Só quero que vocês escrevam no chat quantas palavras vocês lembram. Excelente. 10, 7, 5, 4. Acho que umas 10. Vai tentando fazer a lembrança aqui na cabeça. 4. Giovana colocou 4 também. Maria, 5. Ok. Ninguém colocou 13, né? Mas chegou perto. Maravilha. E agora, entenda o seguinte. É possível fazer isso? É possível fazer isso. É o que eu falei ontem e repito na aula de hoje. Muita gente quer ter uma memória afiada. Muita gente que quer ter uma memória afiada. Mas poucos são os que buscam método, poucos são os que treinam a memória, poucos são os que buscam um especialista que possa auxiliar a treinar essa memória. E eu acredito que vocês são esses poucos que estão fazendo essa busca, porque estão aqui nessa segunda aula hoje à noite comprometidos, certo? Comprometidos, tenho certeza disso. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu desafio vocês a lembrarem essas 13 palavras de trás para frente, de frente para trás. Tenho certeza que aplicando isso daqui, vocês vão se lembrar. Em questão de minutos. Desafio aceito? O que é que vocês vão fazer? Vocês sublinharam. O Eva impõe em você escrever. Só que nessa aula vocês não vão precisar escrever, tá? Eu vou colocar aqui já no slide. Vocês devem visualizar. E vocês devem também associar. Associar. Esse é o princípio de uma das diversas estratégias de Carving que vocês vão descobrir essa noite. São várias estratégias, essa é só uma. Carving é o segundo fundamento e ele é formado por várias estratégias que fazem com que você coloque esculpida no seu cérebro a informação que você precisa lembrar. Porque quando você faz isso, você está falando para o cérebro, olha lá, isso aqui eu não posso esquecer, vou esculpir. E eu vou dormir e vou lembrar no dia seguinte. Mas se você não dá esse comando para o cérebro, automaticamente você vai esquecer. Isso é natural. Isso é totalmente natural, tá bom? Então, vamos selecionar essas 13 palavras aqui agora. Então, já escrevi aqui no slide, vou colocar aqui para vocês. E eu preciso que vocês observem essas palavras e a gente vai criar um caminho de visualização delas. E nesse caminho de visualização, em seguida, associação. Quando eu falo associação, significa dizer que atenção, associação e energia de emoção fazem parte do pilar do Carving, de uma boa memória. Você vai se lembrar daquilo que você prestou atenção. A memória é como um pêndulo. Se você coloca aqui toda a sua atenção no momento presente, você vai se lembrar do que aconteceu no momento presente. Por isso que em situações de extrema ansiedade, de extrema depressão, você está com a mente no futuro, a mente no passado, é comum que as situações que acontecem no presente não sejam lembradas. Então, já separei aqui essas 13 palavras, certo?
E vamos começar a visualizar e colocar ela de uma maneira associada na mente de vocês. É assim que funciona. Marta, eu posso utilizar em qualquer outro texto? Pode. Separa as palavras-chave, lê uma vez só, separa as palavras-chave na segunda vez, e na terceira vez você faz uma estratégia como essa, para que depois você lembre sempre a ideia-chave comum principal. Repito, eu escolhi palavras que fazem sentido na ordem do texto. Quando você for escolher o seu texto, você vai escolher palavras que fazem sentido na sua ordem, no seu mindset. Então, vamos lá. Primeira palavra é sol. A história começa, porque você precisa contar essa história para uma pessoa, ela começa num dia de sol. E em cada uma dessas palavras, eu vou dar 20 segundos para que vocês visualizem o sol, incluindo todos os sentidos possíveis e impossíveis nessa visualização. Vamos fazer isso juntos, certo? E assim você já vai criando associação. Eu criei a associação que sol só tem um, pelo menos aqui, no planeta Terra. E eu vou dar 20 segundos. Eu gosto de visualizar de olhos fechados. Vocês podem visualizar como vocês quiserem. Por quê? A nossa mente é como se fosse um filme, e você é o diretor desse filme. E o cérebro gosta de coisas que são esdrúxulas. Então, quanto mais esdrúxulo eu penso no sol, mais fácil disso ficar esculpido na mente. Logo, imagine em 20 segundos, eu vou ficar cronometrando todas as vezes, viu, gente, para a gente fazer esse tempo, que eu falei que vocês querem pouco tempo. Em 20 segundos, vocês vão imaginar um sol da cor que você pinta. Se ele tivesse cheiro, qual seria o cheiro do sol? Se ele tivesse textura, se ele tivesse gosto, se você pudesse tocar, como seria? Então, você vai criar essa imagem mental, propositadamente. Eu não vou dizer cor de sol, não vou dizer nada, porque eu tenho certeza aqui que, como criadores, vocês vão pintar o sol da cor que vocês acham que o sol é, do jeito que vocês imaginam que o sol é. Então, só tem um sol aqui no planeta Terra, a primeira palavra é sol. Eu vou dar 20 segundos para vocês visualizarem aí. A segunda palavra são meias. Eu posso associar a segunda palavra com meias, e meias você tem e calça nos dois pés. Então, eu uso duas meias. Duas meias, segunda palavra. Eu vou dar 20 segundos para você visualizar, já vai fazendo exercício de visualizar a meia, da cor, da estampa, da textura, do cheiro, de como você imagina a sua meia. Se ela tivesse gosto, essa meia teria gosto de quê? É isso mesmo. Quanto mais sentidos você coloca num objeto que não tem nada a ver com sentido, por mais que ele não tenha gosto, mais isso vai ficar esculpido na sua memória, na sua mente. Esse é um dos princípios do Carver. Terceira palavra, semáforo. Eu escolho associar semáforo, a terceira palavra, com as três cores. Então, se ela tem três cores, o azul, o verde e o amarelo, você vai imaginar, em 20 segundos, o semáforo do seu jeito, da sua textura. Se o semáforo tivesse cheiro, qual seria? Se ele tivesse um paladar, um gosto, qual seria? Estou falando, vai passando aqui os 20 segundos para a terceira palavra, que é semáforo. Quarta palavra, carro. Eu escolho associar a palavra carro com as quatro rodas do carro. Marta, como é que cria essa associação? O ser humano é uma criatura altamente criativa, tenha certeza disso. A criatividade é uma condição inerente do ser humano. Você pode até estar com ela adormecida. Então, você vai buscar criar qualquer tipo de relação que faça sentido para você. Eu estou já associando para a gente economizar esse tempo. Então, associei as quatro rodas para o carro. O carro é a quarta palavra que aparece naquele contexto. Então, você vai imaginar por 20 segundos o seu carro, do seu jeito, da sua cor, se ele tivesse gosto, se ele tivesse textura. Quarta palavra. Vamos, então, para a quinta palavra. Quinta palavra, estrela. Eu escolho associar com 5 pontos da estrela. E essa estrela, você vai passar 5 segundos imaginando a cor da estrela, o tamanho da estrela, se ela tivesse gosto, qual seria? Se ela tivesse cheiro, que cheiro seria essa estrela? Por 20 segundos. Cronometrando aqui os 20 segundos da estrela. Essa palavra, refrigerante. Você pode associar o refrigerante com
com a maneira que ele vem embalado, engradado. Quando você compra o engradado, aquele pacotinho, vem 6 refrigerantes no engradado, certo? Então, criou a associação no seu cérebro e agora imaginação, a visualização desse refrigerante. Você vai imaginar a marca em 20 segundos, a marca, que gosto ele tem, qual o cheiro, a textura dele e colocar aí na sua mente esse tempo, preferencialmente no mínimo 20 segundos, para você criar essa cena na sua mente. Você é o criador, o diretor do filme na sua mente. Sétima palavra, arco-íris. Arco-íris tem 7 cores. Então, você pode associar as 7 palavras com as 7 cores do arco-íris. 7ª palavra, 7 cores do arco-íris. 20 segundos para você criar no seu cérebro a forma de onde ele nasce, de onde ele vem, qual é a paisagem, se você pudesse pegar, qual seria a textura, se ele tivesse gosto, mas Marta, é exatamente isso, o gosto do arco-íris, quanto mais esdrúxulo, vou repetir, quanto mais esdrúxulo, mais o cérebro gosta. Isso que é importante que você saiba, para você utilizar em qualquer texto, seja de saúde, seja jurídico. 8ª palavra, polvo. Você pode associar o polvo com a 8ª palavra, as 8 pernas, 8 tentáculos, 8 patas desse animal. 8 patas, polvo. E aí eu vou dar 20 segundos para você visualizar. Lembra que é Eva, escreve, visualiza e associa. Visualizar o polvo do jeito, se está caminhando, se está parado, da cor que você imagina, do cheiro que você imagina, e se ele tivesse um gosto, incluir também. Sempre incluir os 5 sentidos. Comece a fazer isso na vida de vocês, incluir sentidos, que você já vai começar a ver como a sua memória vai ter muito mais eficiência, vai ficar com a memória afiada. Novelo, a 9ª palavra. Você pode associar a 9ª palavra, que já começa com o nome 9, né? Novelo, 9, novelo. E aí, vou pedir para você visualizar essa palavra e dar a ela a cor, a forma, o sentido, o cheiro, o gosto, tudo que você precisa para criar essa imagem na sua mente. Então, já foi sol, meia, semáforo, carro, refrigerante, arco-íris, fogo, novelo. 10ª palavra, dedos. Eu tenho 10 dedos nas mãos e você tem 10 dedos nos pés. Então, 10ª palavra são dedos, a parte que a barata observa aqui, ela está virando gente de novo. Então, 10 dedos, você vai imaginar quais são esses dedos, que gosto ele teria, qual a textura, que cheiro ele tem. Vou dar aqui 20 segundos para vocês terminarem de criar essa imagem na mente de vocês. A imagem dos dedos na mente de vocês. Esqui é a 11ª palavra. Você pode associar o esqui com a imagem mental de que ele em pé forma o número 11. Então, 11, esqui. 11, esqui, 20 segundos, imaginando o esqui, a cor, a forma, a textura, o paladar. 25 dias. Só faltam 2, rosas e bruxa. Você pode escolher associar rosas, com a forma que você compra 12 rosas normalmente. E essas 12 rosas você pode colocar também, voltada ao número 12, a cor da rosa, o cheiro da rosa, como ela está embalada, a textura, a cena, todo o cenário que você cria na sua mente. 20 segundinhos. E a gente vai para a última palavra, que é a palavra bruxa. Bruxa é a palavra de número 13. Então, 13 se associa muito a sexta-feira 13, gato preto, bruxa. Portanto, bruxa, 13. E aí eu peço para você, novamente, criar a cena na sua mente, no seu cérebro. Esculpindo essa informação dessa forma. É assim que você esculpe. Associando e visualizando. Isso leva segundos e você não precisa fazer batalhões de resumos. Então, 20 segundos você imaginando aí a bruxa passando com cheiro, com cor, com forma, se ela fala, o que ela fala, como é que ela se comunica. Ok? Agora eu vou pedir para a Rafa tirar aqui
Vou colocar aqui se eu consigo tela inteira para todo mundo. Que é agora que eu quero ver. Consigo colocar a tela visualização geral? Deixa eu ver. Consigo. Desafio feito. Eu quero, preferencialmente, eu vou pedir para a Rafa liberar os áudios de todo mundo, porque fica mais dinâmico e mais rápido se vocês falarem em voz alta. Pode ser que para alguns soe barulho, para mim soe uma música, quando todo mundo começar a falar ao mesmo tempo. E eu vou contar até 3, vou dar os comandos aqui pelos números, e a gente vai falar juntos a ordem da primeira até a 13ª palavra, tá bom? Vou pedir, olhando para mim, eu sei que vocês não vão estar, pessoal do Zoom, quem está aqui no YouTube, que quiser vir para o Zoom, vocês têm vaga ainda, está colocado, os áudios são liberados. Então, vai falar todo mundo ao mesmo tempo mesmo. Esse é o momento delicioso aqui da aula, para que vocês sintam o poder do carro. Bom? Quem está com câmera ligada e áudios ligados. O William está com áudio ligado, Laí, quem mais? Júlia. Pronto, então vamos lá. Todos preparados? Primeira palavra. Sol. Segunda. Meias. Terceira, todo mundo olhando para mim aqui, ó. Semáforo. Semáforo. Carro. Perfeito. Quinta. Estrela. Sexta. Arco-íris. Refrigerante. Sétima. Arco-íris. Oitava. Ovo. Nona. Novelo. Dedos. 10. Dedos. 11. Esqui. 12. Rosas. E 13. Bruxas. Memória afiada, é isso, gente. Você também pode ter uma memória afiada. Você pode também ter um cérebro capaz de lembrar o que você quiser. Questão de segundos a gente fez isso aqui. Cada palavra. E aí eu faço uma seguinte ressalva. Não estou considerando o sistema preferencial de aprendizagem de vocês, certo? Eu precisei para uma aula padronizar. Então, é provável que alguns, respeitando o sistema preferencial, precisem de mais de 20 segundos. É uma técnica que você pode usar de 20 a 40 segundos, normalmente mais de 40 não precisa. E é uma técnica que, por você, às vezes, não gostar, não ter um estilo de aprendizagem prático e não gostar de estar em grupo, também pode se sentir constrangido. Eu arrisquei aqui de estarem todos falando em voz alta. E se você for auditivo, tem acessibilidade auditiva, o outro falando também pode atrapalhar. Se alguém falar assim, não lembrei das 3, fiquei atrapalhado. Existem esses vieses que precisam ser considerados, porque eu estou padronizando aqui de uma forma geral. Mas agora eu quero ouvir de trás para frente. Porque de frente para trás, ok. De trás para frente. Vamos lá de novo, áudio ligado. Áudio liberado, Rafa. Vamos lá. 13. Bruxas. 12. Rosas. 11. Esqui. 10. Dedos. 9. Novelo. 8. Ovo. Povo. 7. Arco-íris. 8. Refrigerante. Polvo. Botei pro povo, ó. 8. Povo. 6. Refrigerante. 5. Estrela. 4. Carro. 3. Semáforo. 2. Meias. Meias. Esqui. Sol. Gente, você está vendo como é que você pode Sai daí, princesa. e comprovar que memória é método? Você pode até falar assim, geneticamente eu não herdei uma boa memória. Ok, 30% da nossa memória, assim como 30% da sua concentração, é herança genética. Tudo bem? Você pode ter um déficit de memória? Tudo bem. E os outros 70%, você está fazendo o quê? Essa é a questão. Quem colocou aqui 4, 5, 6, etc. Agora, quantos lembrou? Você pode comparar como é tentar aprender, se concentrar e memorizar sem técnica
e com técnica. É a maneira mais fácil agora de você comparar isso. É isso que eu chamo do poder do Carver. Esse é o poder de, sim, encontrar estratégias suficientes que vão fazer você cruzar o lado da ponte. Porque imagine o seguinte, esse ciclo corresponde a todo conhecimento que existe na face da Terra. Todo conhecimento que existe na face da Terra. E tem a ciência de que isso aqui é a parcela que você sabe. Como assim? Ah, você sabe português, você sabe fazer conta de multiplicação, adição, você sabe... Tudo que você sabe corresponde a isso daqui, gente. Certo? Aí tem uma outra parcela aqui, vou colocar de azul, que é o que você sabe que você não sabe, tá? Então, de repente, você quer aprender mandarim e você sabe que você não sabe mandarim. Quando você sabe que não sabe, você vai buscar. Tá? E aí, digamos que você quer aprender a andar de avião. Você sabe que você não sabe andar de avião. Quando você tem essa consciência, você vai buscar. Eu pergunto aí, quem já tinha conhecido a estratégia de Carver? Quem já tinha falado do vídeo Carver na vida? Coloca no chat. Quem já tinha ouvido falar de Carver na vida? Porque isso daqui, gente, eu vou colocar de preto, significa que é tudo que eu nem sei, que não sei. Eu digo isso porque quando eu comecei lá no passado a aprender, estudar essa aprendizagem, eu nem sabia que existia alavanca de atenção. Sabe aquela máxima de eu morro e não vejo tudo? É isso daqui. Lá no passado, eu nem sabia que existia Carver na vida. Provavelmente você também nem sabia que existia ciclo completo de aprendizagem. Provavelmente você nem sabia que aprender era uma habilidade. Provavelmente você nem sabia que é possível, sim, aprender mais e melhor. Que é possível aprender com método. Muito provavelmente. Então, independente da forma que você estuda, existe uma ordem certa. Porque se você começa a ler um texto e ativa o modo lê, você não vai para lugar nenhum. Você vai ler aquele texto 10 mil vezes, tenta decorar, pode até ter algum erro se for uma prova no dia seguinte, mas depois não lembra. E aí, quando é um conhecimento que você precisa utilizar para a sua carreira, você faz o quê? Esqueceu? Perde tempo? Um tempo que você poderia estar utilizando para a sua família, para fazer as coisas que você ama, para fazer as coisas que são importantes para você. Na aula de amanhã a gente vai falar muito de tempo, de cartografia de rotina, de estudo. As coisas são importantes. E aí você perde tempo relendo e lendo e que não vai ter resultado. É o modo lê. Por favor, não dá mais para se contentar com esse modo. Porque você já sabe que existe concentração 4x4, que é isso que vai fazer com que você tenha um foco total naquela leitura passiva, que você pode aprender a ler de forma acelerada e depois que você lê, você memoriza para sempre. Amanhã eu vou perguntar aqui na aula quantas palavras vocês lembram desse texto de hoje. Porque eu tenho certeza, já que vocês vão dormir agora há pouco, que vocês vão se lembrar dessas 13 palavras. Se utilizar a estratégia de amanhã, que eu vou falar, vocês vão se lembrar para sempre. Mas pelo menos 3 dias está garantido aí na mente de vocês, ou pelo menos 24 horas. Como a gente vai passar 24 horas, eu quero que vocês me digam amanhã, dessas 13 palavras, o que vocês estão lembrando. Então, vocês vão poder lembrar de mim por muito tempo dessas palavras que, de repente, um texto que nem é útil para a vida de vocês, mas que eu precisava mostrar aqui como é que funciona o método. Memória é dom. Perdão, memória é método. Vou repetir aqui para fixar. Memória não é dom. Memória é método. E quando a gente nem sabe que não sabe, eu estava fazendo uma pesquisa recentemente, eu contei logo no comecinho a história do meu pai, que ele vendeu tudo que ele tinha para tentar ter um objetivo alcançado, ter um futuro, ter uma mudança de vida. E, curiosamente, né, ele investiu tudo que ele tinha, ele não abdicou de qualquer esforço relacionado a isso. Eu fiz uma pesquisa recentemente com alguns alunos que fazem parte do programa e que deu esse valor aqui. Que valor é esse? Que valor deve ser esse?
Esse é o valor que eu perguntei para as pessoas quanto elas investiam nelas mesmas voltados à aprendizagem. E aqui incluía livros, cursos, formações, imersões, graduação, curso de inglês. Elas investiam num semestre, R$9.000. Eu digo isso porque é muito comum as pessoas, às vezes, acharem, né, que um sonho é muito caro. E eu posso dizer que o sonho de meu pai de sair da cidade e se alguém na vida nunca vai ser caro demais. Então, quando as pessoas me buscam para fazer uma mentoria e sabem que a minha mentoria ela tem um valor de R$500, elas sabem que esse valor vai ser retornado infinitas vezes multiplicado para a vida dela. Porque, afinal de contas, já falei para vocês, aprender a habilidade da prosperidade. Para você passar no concurso público, você ter a carreira dos seus sonhos, para você buscar ser o que você quer ser, você precisa ampliar isso daqui. Tem muita coisa por aí que você nem sabe que não sabe, certo? Então, quando as pessoas buscavam fazer uma palestra ou me contratar para uma aula presencial e investiam R$5.000 como programa completo ou numa palestra completa, elas sabem que isso vai virar 50 mil. Porque o maior investimento, meu pai sempre falava que o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida é no conhecimento, é na educação, porque isso não leva a ninguém. Isso ninguém leva da gente. A maior tesoura, a maior riqueza que você pode ter é o investimento no seu conhecimento. Eu estou dizendo isso porque quando eu tive a noção de que o que eu sei é uma parcela muito pequena e o que eu nem sei que não sei, nem sabia, nem fazia ideia de que eu não sabia aquilo tudo, é muito maior. E vocês têm a oportunidade hoje de perceber que você também pode ter uma memória capaz de lembrar o que você quiser. Você vivenciou isso aqui na pele, certo? Nayara está dizendo aqui que sempre achou que pessoas inteligentes fossem dom. Pessoas inteligentes, gênios, né? Quando fogem da curva, existe sim a genialidade, como Einstein, que tem uma herança genética. Sim, Nayara, só que é 30%. Aí eu te pergunto, se Einstein não tivesse tido as oportunidades de acessar esse conhecimento, se ele não tivesse tido a família que teve para chegar e investir com treinamento, com informação, colocar em ambientes que fossem propícios à sua genialidade, será que ele teria sido o gênio e a gente estaria hoje sofrendo de tudo que ele desenvolveu? Será? Então, 30% sim da nossa inteligência, da nossa memória, da nossa concentração, 30% da sua inteligência, da sua memória, da sua concentração, 30% é dom, é talento. Compara aí na balança, 30% e 70%. Não adianta você nascer um gênio, não adianta você nascer com a memória de herança excelente, se você não faz nada para isso. Não adianta você ter essa herança de 30% de concentração inabalável se você não treina, se você não gera essa habilidade. É como geneticamente algumas pessoas têm já uma musculatura forte. Se ela também não treina aquele músculo, ela vai perder esse músculo com o tempo. Não adianta nada. Então, ainda que você não tenha essa herança da inteligência, da aprendizagem, da memória, da concentração, que você tenha zerado esses 30%, você tem 70%, é uma fatia muito maior. Vou escrever aqui bem grande. Você tem 70% de capacidade de ampliação da sua memorização, da sua concentração. Ou seja, ter um cérebro capaz de aprender o que você quiser aprender. Ter um master cérebro. E isso justifica muito porque muita gente começa a ler, se desconcentra, aí volta a ler, aí passou uma hora, leu 3 páginas, depois não lembra de nada. Vai ser comum, porque você vai estar automaticamente distraído e automaticamente não vai se lembrar, porque o seu cérebro foi feito para esquecer. A não ser que você dê o comando exato. Quando você começa a dar o comando exato, você começa a ter uma memória fiável. Você pode perguntar, Marta, você lembra de tudo? Claro que não, eu lembro do que eu quero lembrar. Eu lembro do que eu preciso lembrar. Porque eu uso a ordem certa, que eu descobri depois de vários anos de informações. A sequência certa para essa finalidade. Certo? E de presente, para quem está aqui comigo hoje, eu vou dar as instruções seguintes. O material de apoio vai ser colocado no link, nos grupos de WhatsApp, certo?
E eu coloquei um post lá no Instagram que tem assim, memória não é dom, memória é método, tá? Quem fizer o comentário desse post e acessar o formulário colocando o e-mail, então vai funcionar assim. Você pode colocar aqui no chat um link que vai dar acesso ao formulário e vai dar o encaminhamento para você encontrar esse post lá no Instagram. Então, quando você fizer o comentário desse post lá no Instagram, você recebe, alguns minutos depois, em sua caixa de e-mail, o presente, que é o e-book. Então, nessa aula de hoje, você está recebendo material de apoio incluído e o e-book de presente. Como eu falei, é um e-book que eu já comercializo e estou oferecendo de presente para vocês. Então, vocês vão clicar aí nesse link, tá? Vocês vão clicar nesse link e, ao clicar nesse link, vocês vão ser direcionados para a página, aliás, para o post Memória não é Dom. Então, o que vai comentar nesse post? Eu vou fazer uma pergunta lá nesse post e vocês vão fazer um comentário logo abaixo. Vai ganhar um e-book quem fez o comentário no post, certo? Eu quero que vocês fiquem hoje com a consciência e com a certeza de que memória é método. Amanhã é nossa terceira aula. Amanhã vocês vão cruzar a metade da ponte. Vocês viram o primeiro fundamento do ciclo completo de aprendizagem, o segundo fundamento da ponte. Então, chegamos hoje na metade da ponte. Eu tenho certeza que você que está comprometido, quem colocou aí hashtag eu me comprometo, reforça esse comprometimento, porque eu comprometo com você, com o seu sonho. E se você é daquelas pessoas que costumam começar e terminar, comprar um curso e não terminar aquele curso, hoje já começou a mudar isso, porque já está aqui comigo nessa aula de hoje. E amanhã você transforma de vez, porque você vai mostrar para você mesmo que você pode terminar as coisas que você começa. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, não terminam as coisas que começam porque estão presos no abismo da distração, você não está mais, presos no abismo do esquecimento ou presos no abismo da procrastinação. Amanhã a gente vai falar muito do abismo da procrastinação, que avassala muita gente. Então, chega de abismo, gente. Vai chegar, agora tem a ponte, e amanhã são os 2 fundamentos da ponte. E aí eu pergunto a você, você tem escolha agora? Você quer ir pelo abismo? Eu não quero. Ou você quer atravessar a ponte amanhã junto comigo? Lembra, o sol está sempre lá. E, além disso, nunca vai ser caro demais o sonho que você merece viver. É com isso que eu me despeço essa noite e desejo a vocês uma excelente noite de sono que vai esculpir essas palavras, tá bom? Vou colocar a caixa de perguntas abertas lá no Instagram, porque vocês podem também fazer algumas perguntas aqui e levarem para lá. A gente sempre termina a aula mais ou menos 9h10, 9h15, porque senão fica muita informação fervilhando na mente de vocês. E existe uma justificativa para isso, que eu vou falar amanhã, juntamente com os outros 2 fundamentos do ciclo completo de aprendizagem, tá bom? Termino com essa pergunta. Eu não quero mais abismo. Chega de abismo. Não dá mais para conviver com esse tipo de abismo. E vamos amanhã atravessar essa ponte juntos. Um beijo. Boa noite a todos e todas. Até amanhã, às 20 horas, aqui no YouTube e no Zoom. Tchau, tchau.